Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 33ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência, pela companhia, nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi a celebração do 4º Bote Fé, o encontro da Juventude Católica do Rio Grande do Sul. Vai saber também como foram as ações celebrando o 9º Dia Mundial dos Pobres, a 9ª Jornada Mundial dos Pobres, aqui na Diocese de Caxias do Sul, com a celebração da Semana da Solidariedade. Você vai acompanhar também como foi o encontro dos amigos do Seminário Maior São José, celebrando os 20 anos da inauguração da atual sede do seminário. E também como vai a campanha Natal da Esperança, que você pode colaborar para alcançarmos e sermos um sinal da esperança na conclusão deste jubileu. No sábado, 15 de novembro, em Caxias do Sul, no Parque do SESI, aconteceu a 4ª edição do Bote Fé, o grande encontro da Juventude Católica do Rio Grande do Sul. Mais de 4.000 pessoas participaram deste evento que marcou a retomada das atividades estaduais de juventude desde a pandemia e também das enchentes do ano passado. Dia de festa, de encontros e reencontros, e de fortalecer o protagonismo da juventude católica. Assim, pode ser definido o Bote Fé, encontro que reuniu cerca de 4.000 pessoas das 18 arquidioceses e dioceses do Rio Grande do Sul, no ginásio do SESI, em Caxias do Sul, neste sábado, 15 de novembro. Das 10 às 22 horas, foram 12 horas de programação, com música, momentos de oração, confissões e integração. O encontro iniciou às 10 horas, com animação e momento de oração, levando ao palco do SESI o ícone de Maria, símbolo que acompanha a organização das atividades juvenis da Diocese de Caxias. Logo depois, o Bispo Auxiliar de Porto Alegre e o referencial para a juventude do Regional Sul 3, Dom Darley José Kumer, presidiu a missa, que foi concelebrada pelo Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, pelo Bispo Emérito, Dom Alessandro Ruffinoni, pelo Bispo de Montenegro, Dom Carlos Rômulo, e pelo Bispo de Rio Grande, Dom José Pierozan. Diversos padres de todo o Rio Grande do Sul participaram da celebração. Dom Darley, nosso Bispo referencial da juventude no estado do Rio Grande do Sul. Para o senhor, qual é a importância desse encontro para a juventude? A importância desse encontro, em primeiro lugar, é depois de 7 anos, né? Pensa, 2018, a última vez que a gente reunia essa juventude do estado. Isso aqui é uma mobilização para a gente estimular a juventude, viu, a se organizar, a ver que não estão sozinhos, né? Porque às vezes a gente está lá com os grupos menores, anima, mas quando eles vêm aqui ver se toda essa multidão de jovens que pensa, que caminha, em lugares diferentes, maneiras diferentes, é uma diversidade, uma riqueza muito grande, que com certeza vai animá-los para se organizarem lá nas comunidades. Eu creio que, eu dizer hoje, é bote fé na juventude, viu, com esperança, mas é bote fé também, a sociedade também deveria dizer isso, bote fé na juventude, na educação. É importante isso, para a gente poder estimular a nossa juventude. Eles são, eu diria, eles são agora de Deus, então nós temos que deixar eles ocupar esse espaço tão bonito. Às vezes eles estão meio acanhados, envergonhados, nós temos que estimulá-los para que eles possam de fato agir e se alegrar nesse serviço aí de evangelização da juventude. A programação seguiu na parte da tarde, com oficinas, também chamadas de catequeses, que abordaram temáticas juvenis como a escolha de vida e da vocação, inteligência artificial e a santidade, a partir do exemplo dos jovens que testemunharam a sua fé. Uma gincana também movimentou os jovens no ginásio do SESI. Além disso, diversas congregações religiosas organizaram a feira vocacional, com tendas onde os participantes podiam conhecer cada carisma na vida da igreja. Inspirado pelo mote Bote Fé na Juventude, nas vocações e na esperança, o evento celebrou o processo do Plano de Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul, chamado Vim Matear Contigo, e o Jubileu dos Peregrinos da Esperança. Dom José, que alegria ver tantos jovens aqui na nossa diocese, e para nós qual é a importância de estar recebendo jovens do estado inteiro aqui com nós? Bom, primeiramente, eu acho que a importância de ser um evento religioso é ver que mesmo no contexto de hoje os jovens se organizam para se deslocar, alguns viajaram a noite toda
depois de um dia de trabalho, para estarem aqui hoje convivendo e participando desse momento, e ainda retornarão para as suas dioceses com mais uma noite de viagem. Eu penso que a beleza da fé é que move as pessoas, né? E nós estamos nesse ano do Jubileu da Esperança, né? Onde, como peregrinos de esperança, nós justamente mostramos que os jovens também, eles não têm medo de se colocarem a caminho, de viver a dimensão da fé, de se encontrar. E para nós, Caxias, eu penso que é sempre uma alegria poder acolher, né, principalmente os jovens, que muitos creio não conheciam a nossa realidade aqui de Caxias, e estar aqui convivendo, se encontrando, é um momento de, acho que de reforçar a fraternidade e, acima de tudo, a espiritualidade, esse encontro com jovens de outras realidades, mas que trazem no coração a mesma fé no Senhor Jesus e participam da mesma caminhada de fé como povo de Deus na Igreja Católica, na nossa igreja. E Dom José, que legado esse evento deixa aqui para a nossa diocese e para a nossa juventude? Que frutos a gente pode colher a partir disso? Os frutos que ficam, penso, e que levam também, né, é que a gente percebe que a igreja ainda tem o rosto jovem e tem muitos jovens que estão atuando na vida da igreja. E quando a gente investe no jovem, eu penso que a gente sempre está investindo nas lideranças que darão continuidade à caminhada da igreja, mas também da sociedade. Porque quando um jovem ele recebe uma boa formação religiosa e tudo mais, ele não deixa na esquina amanhã depois, ele leva para a vida, para a constituição da sua família, para o mundo profissional. O encontro foi organizado pelo Serviço de Evangelização da Juventude do Regional Sul 3, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que abrange o Rio Grande do Sul, e pela Diocese de Caxias do Sul, com o apoio do Serviço de Animação Vocacional do Regional Sul 3. Durante a tarde, o palco do ginásio do SESI também recebeu 2 bandas formadas por jovens que atuam na igreja no Rio Grande do Sul. Elas foram escolhidas pelo concurso Minha Banda no Botifé, que trouxe os grupos 72 Peregrinos, da Diocese de Cruz Alta, e Essência de Cristo, da Diocese de Vacaria. A jovem Thaís Suzin, do Encontro de Jovens Amigos com Cristo, da cidade de São Marcos, na Diocese de Caxias, participou do Botifé pela 2ª vez e ressalta a emoção da juventude reunida. Thaís Suzin, tu que estava no Botifé de 2018, qual é a emoção, qual é o sentimento de rever toda a juventude reunida aqui em Caxias do Sul? Eu acho que o sentimento é sempre o mesmo, é muito emocionante a gente chegar e ver que tem diversos grupos, todo mundo reunido por um mesmo objetivo, que é estar junto de Deus, ver que a igreja é viva, que a igreja é jovem, que a igreja é nossa, que a gente pode participar, que a gente pode sempre estar junto. A conclusão do Botifé teve 2 momentos especiais: a adoração ao Santíssimo Sacramento, isto é, Jesus presente na Eucaristia, e o show nacional da banda Missionário Shalom, que veio de Fortaleza. O momento eucarístico foi conduzido pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, que colocou em oração todos os jovens do Rio Grande do Sul, especialmente aqueles que vivem em situações difíceis. Marciano, que já participou do primeiro Botifé, do segundo, do terceiro e está aqui no 4º, já foi assessor diocesano do setor juventude da Diocese de Caxias do Sul. Para ti, qual é a importância dessa comunhão entre os jovens aqui no Botifé, recebendo jovens do estado inteiro? Eu acho que um primeiro aspecto é que é importante a gente fazer a experiência de que a fé não é alguma coisa de interior, individual, até individualista. É sempre um perigo, né? A gente pensar que a nossa experiência de fé é alguma coisa que eu alcanço, que eu experimento, mas é sempre algo que a gente vive com outras pessoas e que a gente aprofunda também a partir da comunhão com outras pessoas. A gente sabe que no batismo a gente é batizado para fazer parte de uma comunidade, que os jovens nas últimas décadas têm mostrado essa força da pluralidade, até em nível internacional, com as Jornadas Mundiais da Juventude, esse ano com o Jubileu da Juventude. E aqui no nosso nível local, as dioceses, o regional, sempre se procurou também ajudar os jovens a abrir o olhar deles, abrir a visão, para entender que a fé é algo que a gente vive em comunidade com outras pessoas, e isso é muito natural. Mas talvez dizendo essa mesma coisa de um outro modo, os jovens também dão um testemunho disso, né? Porque se a gente tem também em nível de sociedade, ou mesmo da igreja, às vezes, experiências de divisão, de não comunhão, de achar que só o meu modo de
enxergar Jesus Cristo, enxergar a igreja, enxergar o modo como nós temos que nos comportar como cristãos, a gente acaba se dividindo. Acho que os jovens têm dado e dão um testemunho do contrário, do que é bom a gente estar juntos, é bom a gente se encontrar, não tem problema ter uma camiseta diferente, não tem problema participar de uma espiritualidade específica, isso não elimina outras espiritualidades, outros modos de viver a fé cristã. Então, a caminhada dos Botifés aqui no Rio Grande do Sul, que nasceu lá com o processo da Jornada Mundial da Juventude em 2013, acho que fala sobre isso, né? A nossa pluralidade, a nossa comunhão, um princípio de inclusão, que é como Deus é e como a gente também experimenta uma fé que seja assim, comunitária, enfim. Então é muito bom estar aqui e ver essa alegria, essa pluralidade, essa fé compartilhada, né? O evento, que iniciou em 2012, chegou à sua 4ª edição em 2025. Foi realizado em clima de retomada. O último grande encontro dos jovens gaúchos foi em novembro de 2018, na cidade de Parobé, diocese de Novo Hamburgo. De lá para cá, o Botifé estava programado para 2021 e a pandemia do Covid-19 impediu. Depois, a organização foi para 2024, impossibilitada pela situação causada pelas enchentes. Rudinei Zorzo, tu já participou de todos os Botifés que já aconteceram aqui no estado, né? Inclusive já participou das equipes de organização de alguns. Conta pra nós qual é a tua experiência de ter participado dos outros Botifés e hoje ver o Botifé acontecendo aqui na tua diocese. Então, primeiro que é um sonho chegar em Caxias, né? Porque acho que esse é o grande ponto, né? Lá em 2012, quando a gente foi para Santa Maria, lá aquele momento com mais de 40 mil jovens, né? Era um momento diferente de igreja, tanto do regional quanto de igreja do Brasil e também para a igreja do Brasil, que recebia os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Então, claro que falar de 40 mil pessoas é porque era um outro momento histórico, né? Aqui em Caxias nós recebemos também o Botifé com a acolhida dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, e numa quinta-feira à noite nós colocamos 7 mil pessoas na Praça Dante. Então, era um outro momento histórico, isso foi em 2012, né? 2015 a gente levou para Porto Alegre, era sempre de 3 em 3 anos, né? Então levou para Porto Alegre o segundo Botifé no Anfiteatro Pôr do Sol. Lá eu fiz parte da equipe de captação de recursos, né? Então patrocínios e tudo mais. Foi interessante porque também a igreja estava com uma articulação muito grande, mas já o número de pessoas já deu uma certa baixada. Por quê? Porque também era um outro momento, também fala um outro momento histórico, né? E depois chegamos em 18, onde eu era, na época, o referencial da juventude do estado. Então, 18 e 19 como padre referencial. E aí sim, atuando diretamente na organização do Botifé 2018. Então, em Parobé, Parobé acolhe o evento. Acho que para nós isso é muito importante. Uma cidade que de fato acolhe, né? Aí a gente recebe, chega em Parobé e Parobé abraça demais aquele momento, abraça demais o Botifé. As pessoas dão sangue por aquilo, né? E aí a gente acaba tendo um bom número de pessoas, sim, de 8 a 10 mil pessoas. E aí fica da expectativa, né? 2021. E 2021 nós temos pandemia. E aí, 2024 então, e aí tem enchentes. Então isso foram que vai quebrando um pouco o ciclo, né? Então voltar para 2025 e voltar para Caxias, a nossa diocese mãe que acolhe o Botifé, faz toda a diferença. Então acho que é muito importante enquanto diocese acolher aqui sim e perceber que não vai ser o mesmo número? Não vai, porque nós estamos em outro momento histórico. Isso é muito importante. Passamos pandemia, passamos enchentes, então estamos em outro momento histórico. Mas o importante é ver a juventude unida, ver a juventude que faz esse caminho, que faz esse propósito, ela continua a mesma. Ver a motivação da juventude é a mesma de 12. É o mesmo movimento, é a mesma expressão da juventude, é a mesma juventude animada, a mesma juventude que viaja o estado, que vem lá de Uruguaiana, que faz 10, 12 horas de estrada para chegar no ambiente. Então, isso é muito importante. E hoje a grande maioria dos jovens que estão aqui nunca participaram de Botifé. A gente pode ver o rostinho deles, são jovens bem novinhos, né? E como é bom ver essa renovação da juventude católica na nossa igreja. Claro, porque nós pensarmos, o último foi 18, então são 7 anos, né? E aí, se nós pensarmos 7 anos atrás, esses jovens estavam com 6 anos. Eles não iam participar do Botifé. Os tios, os assessores, os acompanhantes, sei lá, né, como a gente chama enquanto igreja ou enquanto grupo de jovens, o coordenador, talvez participou de outros, mas o jovem em si não participou de outros. Por quê? Porque ele era muito jovem. Então, essa quebra de 7 anos também faz com que se perca um pouco esse acompanhamento da juventude.
O planejamento para realizar o Bote-Fé iniciou ainda em 2024, com o anúncio da cidade sede e da data. Depois disso, diversas equipes foram organizadas para dar conta da estrutura, da captação de patrocínios, das catequeses, dentre outras. Mais de 120 voluntários trabalharam em várias frentes, explica o assessor do setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, Padre Gustavo Predebon. Conta para nós como foi o processo de criação para chegar nesse grande evento. Bom, nós fizemos muitas reuniões, né? Desde que foi anunciada a data de que a Diocese de Caxias do Sul iria acolher, e mensalmente nós fomos pensando, sonhando e desenhando o formato do Bote-Fé, também decidindo o local, como faríamos, e pouco a pouco nós fomos dando forma para esse evento, né? Dando forma, dando cor, dando rosto, né, para a juventude, pensando sobretudo naquilo que poderia representar a juventude, especialmente aquilo que poderia atrair os jovens para a fé e também fazer com que a fé dialogasse com os jovens. E é um grande trabalho, né? A gente tem muitos voluntários aqui hoje, mas vendo o resultado, com certeza vale muito a pena, né? Vale a pena porque nós temos mais de 120 voluntários, né, Carol? E nós temos muitas pessoas que estão se doando desde os primeiros momentos, né, para que esse evento ele fosse realizado e estivesse acontecendo. Muitas pessoas, desde comunicação, acolhida, oração, só para falar algumas das equipes, né, mas tem muito mais equipes do que isso, mas para poder concretizar o evento, né, porque são essas pessoas que nos ajudavam também a fazer com que o evento ganhasse forma, né? Bom, a gente pensava, como vamos rezar? Bom, então a equipe de oração, ela foi atrás de todos os momentos de oração, de todas as coisas, tudo que precisava para a missa, para a adoração, etc. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 33ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado pela audiência e pela companhia. No domingo, 16 de novembro, junto com toda a igreja, celebramos a 9ª Jornada Mundial dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres. E na nossa Diocese de Caxias do Sul, desde o início de novembro, diversas paróquias realizaram atividades na chamada Semana da Solidariedade. Confira a matéria especial. A 9ª Jornada Mundial dos Pobres, celebrada pela Igreja Católica em todo o mundo no dia 16 de novembro, foi marcada pelas ações de cuidado e promoção humana das pessoas vulneráveis na Diocese de Caxias do Sul. A partir da temática escolhida pelo Papa Leão XIV para a data, Tu és a minha esperança, retirada do Salmo 71, versículo 5, ao longo do mês de novembro, ao menos 11 paróquias das cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e São Marcos realizaram atividades. A paróquia Santa Rita de Cássia, localizada na zona norte de Caxias do Sul, realizou na quinta-feira, 13 de novembro, um café solidário. Pessoas atendidas pela Pastoral do Pão e pela própria Caritas da Diocese de Caxias do Sul se
reuniram no Salão Paroquial do bairro Santa Fé, nesta atividade para promover uma cultura do encontro e da solidariedade. No sábado, 15 de novembro, a Caritas da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Caxias do Sul realizou uma ação de atendimento às famílias acompanhadas pela pastoral social. Na cripta da igreja foi realizada uma roda de conversa sobre as diferentes fomes que precisam ser saciadas. Fomes de alimento, esperança, beleza, fé na vida e fé em Deus. O encontro, que também teve atividades para as crianças, também contou com a realização de um café da manhã, além da entrega de cestas básicas. No mesmo dia, a Caritas Diocesana realizou mais uma edição do Bazar Solidário, que possibilitou a compra de roupas e acessórios do vestuário a preços acessíveis. Na noite do sábado, 15 de novembro, na paróquia São Ciro, em Caxias, a missa marcou o envio dos agentes da Caritas Paroquial. Já no domingo, 16 de novembro, quando a igreja celebrou o Dia Mundial do Pobre, a Pastoral das Pessoas em Situação de Rua da Diocese de Caxias do Sul, a Caritas Diocesana e a Caritas da Paróquia São Pelegrino se uniram em uma atividade na Praça da Bandeira. A atividade envolveu o cuidado com as pessoas em situação de rua e teve café da manhã, música e atividades lúdicas. Em São Marcos, depois de uma semana intensa de divulgação da mensagem do Papa Leão XIV e de distribuição de cestas básicas, a comunidade rezou nas missas do final de semana, tendo em suas intenções os menos favorecidos. Na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, as coletas em dinheiro das missas dos dias 15 e 16 de novembro serão destinadas integralmente à compra de itens para as famílias assistidas pela paróquia. Em Bento Gonçalves, a Casa Pão dos Pobres da paróquia Santo Antônio realiza a entrega de lanches e cestas básicas em todas as sextas-feiras de novembro, conforme nos explica a coordenadora da Casa Pão dos Pobres, irmã Adriana Cortellini. Olha, foi a coisa mais linda de ver hoje uns 120, 110 pobres aqui, aonde nós falamos com eles que o pobre precisa de nós e nós precisamos do pobre. Então, para fazer a caridade, para ajudar, para compreender, né? E falamos com ele que o Papa, então, disse: tu és a minha esperança. E pedimos para eles rezarem o Salmo 71 em casa, e falar com Deus, que dizer para Deus que Deus é a minha esperança, porque Ele diz para nós, Deus diz para cada um de nós que somos, mas o povo ficou feliz, o povo se alegrou, não é verdade? Nunca bateram palma. E hoje, então, para ele dizer: olha, nós estamos dando esse lanche, porque gente boa da cidade nos ajudou. Por isso, nós vamos poder dar para vocês. E tem muita gente que trabalha gratuitamente. Eles reconheceram e ficaram muito felizes. E nós também. Então, isso traz também gratificação e alegria. Também em Bento Gonçalves, a paróquia São Roque mantém uma campanha permanente de arrecadação de alimentos, roupas em bom estado e material de higiene. Inspiradas pela Caritas Diocesana, diversas paróquias organizaram ações de visibilização do trabalho de caridade da igreja, com momentos de espiritualidade, almoços de confraternização e atividades lúdicas e atividades solidárias. Em Bento Gonçalves, a paróquia Cristo Rei iniciou a celebração da Semana da Solidariedade no dia 1º de novembro com café da manhã, entrega de cestas básicas e um gesto de partilha, onde os participantes levaram bolo e leite para a casa. Na cidade de Caxias do Sul, nos dias 8 e 9 de novembro, 2 paróquias realizaram ações de cuidado com os menos favorecidos. No sábado, dia 8, a paróquia Santíssima Trindade realizou um dia de acolhida no loteamento Vale Verde, com café, recreação para as crianças, almoço e momentos culturais. Já a paróquia Cristo Operário movimentou a comunidade Santos Anjos no domingo, dia 9, com uma grande ação social, incluindo entretenimento, almoço e entrega de cestas básicas. Além disso, a Caritas da Paróquia Cristo Operário ofereceu serviços voluntários de psicologia, manicure e advocacia. Ambas as atividades iniciaram com reflexão, a oração acerca do Evangelho de Jesus e a presença dos padres das paróquias. O coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, padre Leonardo Inácio Pereira, ressalta que a Semana da Solidariedade é um sinal visível de muito trabalho em favor daqueles que mais precisam. Tu és a minha esperança, 9ª Jornada Mundial do Pobre. Nossa Diocese de Caxias do Sul, nesse dia, está encerrando praticamente as atividades de uma semana de solidariedade para olhar com carinho para os nossos irmãos mais vulneráveis, que mais precisam
de cuidado e atendimento que são os pobres. Em tantas paróquias da Diocese de Caxias do Sul, leigos e leigas, sacerdotes e religiosas estiveram atuando para valorizar a vida destes irmãos e irmãs que muitas vezes pela sociedade são desprezados. Nossa igreja olha com amor, com carinho e com uma visão de esperança, dando a estas pessoas também a possibilidade de crescer na esperança. Que cada um possa sentir a força de Deus neste tempo em que estamos vivendo. E que o Cristo, o bom pastor, cuide com muito carinho de cada um dos irmãos mais vulneráveis e pobres. Neste Natal, a esperança pode ter muitos rostos, e a sua generosidade pode ser o início de um novo sonho para milhares de famílias. Ajude a Cáritas da Diocese de Caxias do Sul a levar a alegria do Natal a quem mais precisa. Natal da Esperança. Saiba como colaborar em diocesedecaxias.org.br, uma campanha da Cáritas da Diocese de Caxias do Sul. Também no domingo, dia 16, o Seminário Maior São José, aqui em Caxias do Sul, Casa dos Seminaristas do Propedêutico e da Filosofia, realizou o Encontro de Amigos, já tradicional, que marcou a celebração dos 20 anos da inauguração da atual casa. O Seminário Maior São José de Caxias do Sul, Casa dos Seminaristas do curso propedêutico e do discipulado Filosofia da Diocese de Caxias do Sul, celebrou no domingo 16 de novembro o tradicional Encontro de Amigos do Seminário. Mais de 60 pessoas que têm ligação de trabalho pastoral, docente e vínculos de animação vocacional participaram do momento celebrativo. A atividade iniciou com a apresentação de um documentário produzido como projeto final da disciplina de Comunicação Social pelo seminarista Fernando Dalpozo, do propedêutico de 2025. O objetivo do audiovisual, supervisionado pela professora Larissa Risson, é resgatar a trajetória da casa através dos testemunhos de ex-reitores, amigos e colaboradores, buscando transmitir essa belíssima história e mantê-la viva na memória dos que vierem. O material foi gravado e editado pela Rua Comunicação, agência que presta assessoria de comunicação para a Diocese. Na sequência, aconteceu a Santa Missa, presidida pelo reitor Padre Leandro Teles. A Eucaristia foi concelebrada por diversos sacerdotes que participam da vida formativa da casa. A animação litúrgica foi feita pela equipe da Banda Missionário Shalom, que foi hóspede do Seminário Maior São José durante a realização do Bote Fé. O encontro dos amigos do seminário teve continuidade com uma confraternização e convivência. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.